Eu sou Alex Pessoa, da Liga FM da cidade de João Pessoa, na Paraíba. E o rádio ele continua sendo importante na atualidade por ser um veículo versátil que se molda à chegada das atualizações técnicas e tecnológicas, no caso da internet, ganhando cada vez mais pujança através das redes sociais, através da internet, provando a sua capacidade de adaptação, trazendo entretenimento, trazendo informação em tempo real e com credibilidade. Viva o rádio, viva todos os profissionais que fazem parte desse veículo de comunicação mágico. Oi, Márcio, tudo bem? Eu sou a Carol Ribeiro, locutora aqui de Recife, estou na Top Gospel FM. E o seguinte, o rádio ele continua sendo importante nos dias atuais porque, apesar de tantas transformações e adaptações com o universo novo da comunicação, com os veículos, né, com as ferramentas, mas ele mantém a sua essência, que é se comunicar com o ouvinte, que é levar a informação de uma forma rápida e com credibilidade, fazer parte da rotina das pessoas, ser companhia para as pessoas. Então eu acho que é isso. O rádio tá aí firme e forte e vamos embora. Beijo! Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, começando mais uma live especial aqui na Rádio ADFM em São Paulo e também na Assembleia de Deus Ministério do Belém. Hoje é sexta-feira, isso mesmo, dia 7 de novembro, e para mim é um prazer imenso estar aqui falando sobre um assunto que eu amo de verdade e louvo a Deus por fazer parte desse universo aqui, ó, que é o rádio. Bom, eu quero desejar a você uma tarde abençoada e que você fique com a gente para celebrar esse Dia do Radialista. Vamos falar um pouquinho sobre rádio, sobre a importância desse veículo de comunicação, tá? Antes de mais nada, você pode deixar sua participação através do nosso WhatsApp e também os comentários aqui através do nosso YouTube. Bom, a data 7 de novembro é uma data que celebra o Dia do Radialista. Porém, nos últimos anos aí tem surgido uma grande confusão e para resolver essa questão, a gente está celebrando o dia duas vezes, dia 21 de setembro e também no dia 7 de novembro. O Ministério do Belém tem usado o rádio como uma ferramenta de propagação do Evangelho e nós estamos aqui muito empenhados nesse projeto de levar a palavra de Deus, de levar os louvores, de transmitir a mensagem que promove salvação e que abençoa pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo. E para falar sobre esse assunto, a gente não podia deixar de receber nos estúdios, ao vivo e a cores, o nosso amigo Fagundes Filho, um dos grandes comunicadores que o Ministério do Belém tem lançado e que tem uma história maravilhosa no rádio aqui na nossa igreja. Meu querido amigo Fagundes, paz do Senhor, seja bem-vindo. Sua câmera é essa aí, meu amigão, fica à vontade. Amém, Márcio Melo, paz do Senhor, companheiro de longa jornada, né? E a paz do Senhor a todos os ouvintes e espectadores, né? Da nossa ADFM, que está em multiplataformas, né? Não só no FM, está no YouTube. Isso é muito legal, a gente está em multiplataformas. Prazer estar aqui. Muito bom, eu vou conversar com o Fagundes e também com uma série de outros amigos que estão com a gente para falar um pouco a respeito do rádio, tá? Enquanto meu amigo Fagundes ali ajeita esse terno dele que tá um pouquinho... Tá desajustado? Fora do ombro, acerta aí. Eu quero deixar aqui o espaço aberto para que você, meu irmão, comente aqui, vou deixar uma pergunta no ar. Qual a importância do rádio na sua vida? Qual a importância do rádio no seu dia a dia? E começo lançando para o meu amigo Fagundes essa pergunta. Fagundes, você é um apaixonado pelo rádio. Me conta, qual a importância do rádio para você? Márcio, o rádio é fantástico, né? Eu me lembro, acho que eu já conversei com você sobre isso e acho que muitos ouvintes, você deve ter tido essa experiência sensorial do rádio. Eu sou de periferia de São Paulo, o Márcio também, acho que da periferia, né? Ali de Barueri, da Grande São Paulo. E eu me lembro quando criança, pré-adolescente, meu pai saindo para trabalhar de madrugada, e eu me lembro até hoje sentindo o aroma do café que ele passava e ligado o radinho no Zebétio. Então, acorda, gordo, acorda, e aquele aroma do café passado na hora. E isso é o rádio, né? O rádio é lembrança, fica como um carimbo na nossa vida, de momentos felizes, de momentos difíceis, mas o rádio está presente na nossa vida. E quando o rádio fala de fé, fala da mensagem de Jesus, então é muito, muito mais gostoso, é muito especial, Márcio. Eu lembro que eu conheço o Fagundes há
mais de 20 anos, enfim, aqui a história é muito longa, mas eu me lembro que quando eu conheci o Fagundes, desde muito cedo eu me impressionei com esse timbre de voz dele, com esse jeito de comunicar. E a pergunta que eu faço para você é se isso sempre foi assim. Se esse dom que você tem na voz e esse jeito de cativar as pessoas, se é algo que você desenvolveu ou que faz parte aí da tua vida. A minha voz começou a ficar grave já bem cedo, o tom de grave, né? Desde bebê você isso já acontece com os não, isso já chorava assim, com esse gravão todo? Isso acontece com os adolescentes. A gente fica adolescente, a voz fica fina, depois engrossa, né? Como a do Adriano, que é bem grossa. A do Adriano é diferenciada. É mais impostada, né, Adriano? Uma voz pesada, voz bonita, né? Mas é bonita. Então, acho que na segunda, terceiro ano da escola, quando meu nome já é complicado, é Auíris Fagundes de Oliveira. Então, Auíris Fagundes de Oliveira. Eu não uso o primeiro nome, que é complicado no rádio, né? E aí, quando trocava a professora, tinha a professora substituta, e aí vinha na chamada: Antônio, presente! Aureliano, presente! Chegava no meu nome, Avires, Auriris, aí a classe inteira já não tinha paciência. Ninguém acertava. Auíris, professora. Aí ela, quem é? Eu, Auíris, presente. Vozeirão. E ela, onde tá esse homem? Que homem? É ele, professora, ele tem voz de homem. E eu brabo, eu não sou homem não, eu sou criança. Como assim? Porque eu era uma criança, né? Eu sou criança. Então já bem novo, já tinha voz, já de voz grave. Que legal, a gente percebe que Deus ele tem seus caminhos, né? A gente não consegue explicar certas coisas. Porque se fôssemos querer escolher as nossas profissões, talvez fôssemos levados para as profissões dos nossos pais, para os caminhos que a nossa família estava nos conduzindo. Mas, pelo que eu percebo, você foi indo para o rádio, ao que me parece, por conta de notarem esse timbre diferenciado, é isso? E eu também sempre fui muito tímido. Você deve saber que nós comunicadores, entre os comunicadores, tanto locutores como apresentadores de TV e tal, geralmente todos eles são muito tímidos, né? Raro, às vezes, que você pega um comunicador que é cara de pau. E eu sempre fui muito tímido, muito vergonhoso. Se eu voltar no passado, aquele menino, sei lá, com 12, 13, 14, 15 anos, nunca me imaginei diante do microfone ou de uma câmera, né? Inclusive, a gente estava brincando aqui com a Luciana Loureiro, porque quando a gente estava no outro estúdio, antes de ir para a igreja, no Belenzinho, na Conselheiro Cotegipe, para fazer um stories comigo, gravar, era uma luta, uma briga, né? Porque eu não queria aparecer. Eu tô me lembrando agora que quando a gente começou a transmitir por vídeo, e eu comprei um computador para minha mãe, de saudosa memória, a irmã Claudivina, para poder me acompanhar. E aí ela brigava, falava, meu filho, vê se você ajeita, que nem você falou, ajeita esse paletó, ajeita essa camisa, não tenha vergonha do que Deus está fazendo na sua vida. Se ajeita, meu filho. E é isso, né? Eu tinha muita vergonha e eu comecei a trabalhar num flat, um hotel em Alphaville, e acho que eu tinha uns 17, 18 anos. E aí tinha um diretor da empresa, jovem, começou a ouvir minha voz, ele dizia, rapaz, você tem uma voz muito bonita, por que você não vai procurar e tá... E você sabe que a gente que mora em periferia, a gente não sonha com essas coisas, né? E de repente, aí fui fazer o curso no Senac, aqui em São Paulo, isso foi 88, 89, então. E nessa época, muita gente que fazia, que tinha o sonho de ser locutor, né, de ser radialista. Então, quando eu entrei na fila, você tinha lá advogados, dentistas, né, que queriam ser locutores, radialistas. E aí um jovem ali que estava na fila, eu falei, eu não vou conseguir passar, eu sou um simples mensageiro. E fiz o teste e passei, né? E aí começa a minha jornada como radialista e como locutor. Muito bom, muito bom. O Fagundes, ele é um testemunho vivo, né? Um homem de Deus que serve a Deus desde criança, inspirado ali pelos seus pais e dedicando sua vida ao rádio. Sabe que a gente precisa destacar aqui, Fagundes, que a comunicação no Brasil, ela tem suas inspirações. E eu penso, acho que você concorda, e é muito mais especialista nesse tema do que eu, que o berço da comunicação, os grandes comunicadores do rádio vieram de qual estado do nosso Brasil? A rádio começou no Rio de Janeiro, Rádio Nacional, e né, essas... Rádio Nacional, o rádio começou, não só o rádio, como a televisão também começou no Rio de Janeiro, né? Exatamente. E para falar do Rio de Janeiro, uma terra que eu amo muito, eu convidei aqui, eu quero agradecer aqui a presença dele,
um dos grandes irmãos que o rádio nos trouxe, você também o conheceu, o Seninha, que é comunicador da Rede Melodia, uma das maiores emissoras do Brasil. Ele é um crente assembleiano também. Deixa eu só colocar uma aspas aqui. Vai lá. Que eu tenho uma tia que mora no Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo, em Niterói. Você é paulista? Sou paulista, tá. Mas minha tia saiu de Minas e foi para o Rio de Janeiro, e hoje ela mora em São Gonçalo, Niterói. E minha avó, que já era falecida, eu tinha a alegria de ir lá para o Rio de Janeiro e ouvir as rádios do Rio de Janeiro. A Melodia era uma inspiração. Eu não trabalhava em rádio ainda e ouvir a alegria da comunicação do locutor ali da Rádio Melodia era foi a minha inspiração. Muito legal. A Melodia com certeza inspirou os comunicadores do rádio cristão. Eu faço parte desse grupo, Fagundes e outros mais. E é uma rádio que tem uma história linda. A gente não vai poder bater um papo muito longo com ele, porque a agenda dele é um pouco apertada, mas ele está aqui para dar um oi e falar um pouquinho sobre a importância do rádio ainda hoje. Meu amigo Seninha, seja bem-vindo. Presbítero Flávio Sena, paz do Senhor. Que bom ter você aqui na live sobre o Dia do Rádio do Ministério do Belém e da Rádio ADFM. Primeiro, bom dia, a paz do Senhor, Márcio Melo. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de ter sido convidado por você, que nos tornamos amigos, né? O bom do rádio é isso, que você faz amizades com pessoas mesmo à distância, né? E depois acaba se aproximando. O rádio nos aproxima, é o fascínio do rádio de aproximar as pessoas. E eu estou ouvindo aqui a história do Fagundes, do início dele do rádio, e vou te falar, Fagundes, primeiro, é um privilégio ter você aqui nessa live, nessa conversa. Eu que acompanho o seu trabalho. O rádio tem isso também, né? Muita gente te conhece, você não as conhece, muita gente te acompanha, você não acompanha a vida de muitos, mas muitos acompanham a sua história. Fagundes, você tem uma contribuição enorme para o rádio, assim como você tem uma contribuição na minha vida também, na vida de muitos outros. Quando você disse aí que ouvia a Melodia, que se inspirava, você pode ter certeza que os que lá estão e estavam, também estavam se inspirando na sua história. E é realmente maravilhoso, e obrigado, Márcio Melo, pelo convite. Fagundes, é um prazer, vou repetir mais uma vez, estar aqui com vocês. Ô Seninha, você é muito querido aí pelos irmãos do Brasil inteiro. A Melodia é uma rádio que cobre o Brasil inteiro e o mundo, né? Muitas pessoas acompanham pela internet. Me conta um pouquinho sobre como é estar em uma rádio que é uma potência no Rio de Janeiro, no Brasil, uma das rádios que é praticamente primeiro lugar no Ibope e que tem como base, como produto principal, o Evangelho. Como é que é ver que a principal rádio do Rio de Janeiro é uma rádio evangélica e você faz parte disso no dia a dia de milhares de pessoas no mundo inteiro? Conta um pouquinho pra gente. Bom, no último dia 3, eu completei na Melodia 5 anos de casa. E são 5 anos que a minha vida, ela mudou assim, vou te falar drasticamente, eu estou falando a análise profissional. Eu comecei no rádio em 98 e já passei por 15 rádios, a Melodia é a 15ª rádio. De todas as rádios, nenhuma, eu não senti uma diferença tão grande como é a Melodia. E qual é a grande diferença da Melodia em detrimento às outras rádios que eu já passei? Já passei tudo quanto é tipo de rádio jovem, rádio popular, né? as famosas rádios seculares e tal, porque eu sou um profissional da área, né? Sou presbítero da Assembleia de Deus, mas também eu sou um profissional da área. E o que acontece? A diferença da Melodia em detrimento às outras rádios, porque a Melodia ela tem uma massa de audiência. Ela não é só a rádio gospel mais ouvida do Brasil. A gente repete isso toda hora no ar. A Melodia é a rádio gospel mais ouvida do Brasil. Não, a Melodia ela é a rádio gospel mais ouvida da América Latina. Porque ela tem uma massa consistente. Ela oscila, às vezes ela vai para o primeiro, segundo, terceiro. Ela nunca desceu para o quarto até hoje na história da Melodia. Então ela foi sempre primeiro, segundo, terceiro. Aí volta, segundo, depois volta para o primeiro. Então ela fica oscilando ali. Mas ela tem uma massa consistente de audiência que é impressionante. De ponta a ponta desse país, tem gente ouvindo a Melodia. Aos sábados eu apresento um programa chamado Tribo Melodia, e dentre os quadros que tem dentro do Tribo Melodia, tem um quadro que é chamado Ponte Aérea Melodia. O que é o Ponte Aérea Melodia? Participação só de pessoas de outros estados e até fora do país. E, Márcio, é impressionante
você receber vários áudios do país, fora do país, pessoal falando que acompanha a melodia, e acompanha mesmo, porque às vezes eu digo algumas coisas durante a semana, e chega nesse momento do quadro do Ponte Aérea, a pessoa que está lá de um lado do país, aí do outro lado, também ouvi e tal, e participa. Realmente, não é só ouvindo aquele momento, mas está sendo ouvida mesmo. Então, assim, a melodia, ela é um diferencial na vida de todo profissional, porque ali é um boom na sua carreira, né? Ali você realmente é uma vitrine das vitrines, a melodia. E voltando aqui, sobre a questão do evangelho, já ia até só para completar aqui a sua resposta, a questão do evangelho é porque a melodia ela tem um alcance que as outras rádios evangélicas não têm. Por ter esse boom de audiência, por ter essa massa de audiência, então ela consegue chegar a uma distância que as outras rádios evangélicas não conseguem chegar. Esse é o diferencial dela, o alcance dela. Seninha, deixa eu te aproveitar para colocar uma coisa factual. Eu sempre falo com o Márcio, né? A gente tem essa coisa da Bíblia dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E o Rio de Janeiro sempre está em torno dessa violência toda que a gente vê aí e acontece, mas é maravilhoso ver o quanto a igreja, a noiva do Senhor Jesus, o quanto o Espírito Santo está sobre vocês, né? E quanto a gente vê o povo de Deus sendo forte no Rio de Janeiro. A gente tem testemunhos das irmãs do Círculo de Oração de Coque, que sobe aquelas favelas de morro com autoridade, com a Bíblia no peito, e são respeitadas, né? Então eu queria que você passasse um pouquinho desse ouvinte dessas comunidades que participa do dia a dia da melodia. Sim, deixa eu te falar aqui um negócio importante. Você tocou um assunto, e enquanto você estava falando, eu lembrei de algo. Eu lembro de um momento que eu fui fazer um esporte, eu pratico, né, trilha, rapel e tal, e aí fomos fazer uma trilha, e depois dessa trilha, um rapel, lá na Tijuca, próximo ali ao Pão de Açúcar. E tínhamos que passar por uma comunidade. E no momento que estávamos passando ali nessa trilha para fazer o rapel, quem estava nos guiando disse, olha, é uma comunidade, possivelmente, né? Pode ter alguém armado e tal, não sei o quê, mas não evitem conversas acaloradas, evitem falar de política e tal, porque é muito complicado, beleza. E aí, por que eu estou falando desse assunto? Porque no período que estávamos fazendo essa trilha, subindo ali a comunidade, encontramos com algumas pessoas armadas. E me chamou a atenção que 2, com arma do lado aqui, estavam ouvindo louvor. Sentados e ouvindo louvor. E eles estavam mais concentrados no louvor que estava sendo entoado naquele momento pelo celular do que propriamente vigiando. Então, esse é o poder do evangelho, sabe? Você pode ir nos hospitais, tem crente lá orando, tem crente intercedendo. Às vezes os parentes não vão lá fazer a visita, mas a igreja está presente. Nos cárceres, a igreja está presente. Está tendo operação, mas a igreja está orando, intercedendo. E às vezes, quando acaba a operação, fica aquele clima tenso, ninguém anda para lá e para cá, mas você certamente vai ver irmãos e irmãs naquele perímetro ali, orando. A igreja não deixa de orar porque está tendo tiroteio. A igreja não cessa de orar porque está tendo tiroteio. Naquela terça-feira da operação, o rio parou, essa aqui é a verdade. O rio parou, mas a igreja não parou. A igreja estava orando. Glória a Deus. Márcio? Poxa, Seninha, é muito bom ver que o rádio, né, a propagação do evangelho, promove paz e conforto no ambiente de turbulência. Eu me lembro que quando ouvimos falar desses tiroteios, a gente se preocupou, né? Eu me preocupei, fiz contato contigo, você falou que estava tudo bem. E amamos o Rio de Janeiro e desejamos que fique tudo bem por aí e que o evangelho continue sendo pregado através do rádio e através da sua vida. Eu vou ter que fechar meu bate-papo contigo, infelizmente, meu tempo aqui tá um pouco apertado. Poxa, mal começou. Deixa uma mensagem aí e fala o teu horário, a gente quer te ouvir.
e parabéns pelo seu dia, o dia do radialista. Você que é um cara que eu aprendi a admirar bastante e tem um privilégio, nós temos, né, aqui o privilégio de chamar você de amigo. Esperamos você aqui nos estúdios do Ministério do Belém em São Paulo. Opa. De terno, gravata, Bíblia embaixo do braço, para falar do amor de Deus aqui, como você sempre tem falado. E vou levar a palavra terra! É isso mesmo. Primeiro, quero agradecer, Márcio, obrigado pelo convite, Márcio Melo. Fagundes, meu amigo, obrigado, cara. Sempre fui seu fã e é um prazer estar aqui com você, dividindo aqui a tela. Não o microfone, né? A tela, agora é diferente, dividindo aqui a tela. Os meus horários na Rádio Melodia. De segunda a sábado, eu entro no ar às 3h. Durante a semana, de 15 às 18, eu apresento o Conectados Melodia. E aos sábados, eu apresento o Tribo Melodia, que é um programa mais jovem, tal, até as músicas, a programação musical é diferente. Então é um programa mais livre, né? Porque sábado e tal, você tem uma liberdade mais de comunicar. Durante a semana é mais locução e no sábado é mais comunicação. Então são esses dois horários, Conectados Melodia, de 15 às 18, e o sábado, Tribo Melodia, de 15 às 18. E a mensagem que eu quero deixar para todo mundo, ainda mais porque é o dia do rádio, né? Por isso que estamos fazendo essa live, eu quero dizer o seguinte: o rádio não vai acabar. O rádio vai continuar sendo rádio. E o rádio vai continuar influenciando as pessoas e fazendo parte da vida delas. E eu sempre falo no ar, eu não estou aqui para apresentar um programa de rádio, eu não estou aqui apenas para trazer músicas, eu estou aqui para fazer parte do seu dia a dia. Muitas vezes passamos mais tempo juntos, eu, você, ouvinte, do que propriamente com a sua família. Então, basicamente, eu passo mais tempo com você, ouvinte, do que você com a sua família e eu com a minha. Então, eu estou aqui para me conectar com você, fazer parte do seu dia a dia. Assim como você compartilha coisas da sua vida comigo, eu tenho um prazer de compartilhar algo da minha vida com você. Então, a minha mensagem para todo mundo, ainda nesse dia do rádio, dia do radialista e tal, é dizer que o rádio vai continuar sendo rádio. E se você quiser uma palavra, quiser uma companhia, confie, vai lá que o rádio vai estar aguardando você. Obrigado, Seninha. Prazer imenso falar contigo. Deus te abençoe. Fagundes, fica à vontade. Seninha, Deus abençoe. Muito bom falar com você, viu? E um abração ao povo do Rio de Janeiro. Esse povo feliz, com feliz, com X no final. É verdade. Valeu, obrigado, Fagundes. Um abraço para todos de São Paulo e do Brasil. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado. Márcio Melo, não Tamo posso junto. esquecer. Fica na paz, meu Não querido. esqueça. Fecha comigo. Que eu fecho contigo. Esse é o slogan que o Seninha solta lá na Melodia. Todo mundo que conhece ele sabe que é assim que responde. Faz de novo aí. O Fagundes vai fazer com você. Vai lá. Ô, Fagundes. Oi. Fecha comigo. Que eu fecho contigo. Pronto. Valeu. Deus abençoe, meu querido. Obrigado, obrigado. Poxa, Fagundes, é um prazer conversar, né, com esses comunicadores do Brasil. Nesse dia do rádio, eu vou chamar mais um aqui. Melodia FM, uma das rádios que a gente aprendeu a admirar, né? Que outras rádios você se inspirou na tua carreira? Rapaz, eu comecei a ouvir a 93 também, né, do Grupo MK no Rio de Janeiro, gosto muito da 93 e da Rádio Tupi também, a Rádio Tupi lá do Rio de Janeiro, que já é uma rádio que a Rádio Globo, o Sistema Globo de rádio fechou, não temos mais a Rádio Globo, né, e os comunicadores que estavam na Rádio Globo, todos migraram para a Rádio Tupi. Então hoje a rádio popular, a rádio popular no Rio de Janeiro é a Rádio Tupi. Entendi. Rádio Tupi, Antônio Carlos. Um dia, talvez, por que não? Vamos bater um papo com o querido Antônio Carlos. Eu tive o prazer de conhecê-lo através da sua indicação. Uhum. Aliás, eu sou resultado dos conselhos do Fagundes, viu? não é pra tanto. Cheguei em algum lugar é porque eu escutei tudo que ele tinha para me falar. Você falou aí que lá no Rio de Janeiro, como é que o pessoal fala feliz mesmo? Feliz. E é da Feliz FM que eu quero falar agora, porque o Anderson Luiz, comunicador da Feliz FM, tá com a gente aqui, crente, assembleiano também, eu acho que ele é diácono, tá com a gente para conversar, é pregador, é um amigo e é um comunicador do rádio, um pregador do evangelho também, um homem que Deus tem usado bastante por onde ele passa. Anderson, você tá aí, meu amigo? Meu amigo, meu irmão, Márcio Melo, Fagundes, que alegria poder bater esse papo com vocês, que alegria poder estar aqui
né, nesse programa. E a alegria se torna também muito especial depois do nosso querido amigo Seninha. Puxa, mais uma vez você fazendo esse elo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, e tá aqui junto com vocês é uma alegria muito grande. Conhecer Fagundes, ó, beijo no coração, meu irmãozão. Amém, outro pra você. Melo, que honra estar aqui com vocês, viu? Tamo junto, tamo junto. Anderson, eu quero te perguntar também qual a importância do rádio na sua vida e nos dias de hoje. Qual a importância desse veículo de comunicação que não morre nunca? O rádio, ele se multiplicou, né? Agora o rádio, ele tá em todo lugar. Todo podcast é uma extensão do que é o rádio. Então, hoje todo mundo pode se comunicar, assim como se comunicavam no rádio lá atrás. A galerinha pode, todo lugar ter o rádio. Ou seja, ao contrário do que a turma falava, rádio vai morrer, não. O rádio se multiplicou aí, então cada podcast é a extensão do rádio. E eu louvo a Deus por ter me escolhido para esse veículo tão fascinante de comunicação. Eu ouvia o rádio aqui em São Paulo, isso lá nos anos 90, começando ouvindo pela Morada do Sol, aí depois Manchete Gospel, logo veio a Rede Aleluia, sempre do segmento gospel, né? E aquele menininho que vivia tendo o sonho de um dia trabalhar no rádio. Quando de repente Deus vai lá e prepara a oportunidade para que eu entrasse no rádio, isso em 2001, no rádio oficial, né? Em 2001, então para mim ali foi as portas se abrindo e hoje sou muito grato a Deus por esse veículo. Através do rádio conquistei os meus sonhos, através do rádio fiz novas amizades e migrei também para outros veículos, né, e outras atuações. Então tudo começou aí na caixinha. O sonho do menino de um dia entrar no rádio, fazer parte do rádio, tornar-se empresário do segmento radiofônico e se realizar. Então devo muito primeiro a Deus e depois a caixinha, né, como a gente fala, a esse rádio tão especial, que me deu amigos assim que tão guardado no coração. Você, Márcio, é um desses amigos que tanto me apoiou, me apoia, e só gratidão. Viva o rádio, viva o ouvinte do rádio e viva a palavra viva de Deus que nós transmitimos através do rádio todos os dias. O Fagundes queria te fazer uma pergunta, mas eu quero só fazer um comentário. Acho que eu não te apresentei corretamente. O Anderson Luiz é um dos grandes comunicadores do Brasil, de São Paulo, locutor da Feliz FM, voz da Tropical, passou pela Rede Nativa. Cara, são tantas rádios, né? Gospel, nossa rádio. Deus te usou em tudo quanto é lugar possível. E hoje, como você tem falado, pregar o evangelho no rádio tem sido a sua missão. É isso, né, Anderson? Exatamente, essa é uma das maiores alegrias que eu tenho, é de pregar essa palavra no rádio, tanto no rádio gospel quanto no rádio secular, tanto nos eventos, e onde eu passo, deixa ali a sementinha, né? E logo vem mais um desafio aí que Deus colocou no meu coração, que é para expandir ainda mais essa palavra, porque assim, se tem algo que nós não podemos abrir mão, é o chamado de pregar o evangelho, e onde Deus nos coloca, a gente está aí, indo por esse mundo, pregando a palavra. E o pessoal que vê fala, cara, esse não tem jeito, esse é do manto, é do reteté mesmo, esse é crente. Boa tarde, Fagundes. Amém. Paz do Senhor, Anderson. Prazer estar com você aqui, viu? A paz do Senhor, Fagundes. Prazer todo meu falar contigo, querida. Amém. Eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente sempre teve um paradigma no rádio gospel daquela locução mais engessada, né? A gente mais profissional, mas mais séria, muito séria, né? E ouvindo você, eu vi que você quebrava isso com muita alegria, sem perder o respeito e tudo. Eu queria perguntar para você como é que foi, como é que o rádio aqui em São Paulo recebeu isso, se no começo foi um choque, e como é que você foi levando essa coisa da brincadeira, dessa alegria na sua locução. Fagundes, obrigado pela pergunta e oportunidade de esclarecer isso. De fato, assim, não foi intencional, tá? Não foi intencional. Eu sempre fui muito feliz. Só que quando eu entrei no rádio, cara, aquilo foi uma realidade para mim, uma realização que eu falei, poxa, hoje eu estou no rádio. Mas o rádio, ele foi se engessando de um jeito tão triste para minha realidade na época, que eu falei, cara, não sei se é isso que eu quero mais.
Então, os diretores à época, por isso que o rádio FM hoje chegou onde chegou, porque os diretores na época, o que eles falavam, olha, entra no ar, fala o slogan da rádio, depois toca 3 músicas, fala a hora certa, toca 3 músicas, depois lê uma promoção, break. Na volta do break, slogan, toca 3 músicas e isso ficava se repetindo. E eu já estava fazendo isso por alguns anos e fiquei muito, decepcionado. Falei, mano, é isso que eu sou? Um cara que só fica repetindo hora certa, toca música e lê tudo mecânico. Então, eu não queria mais fazer aquilo. Não queria. Só que a turma também não ia mandar embora, né? Falei, poxa, a forma que tem para me mandar embora é eu sair do padrão da rádio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me comunicar. E passei, então, a ser um comunicador. E acabou dando certo, né? Por quê? Eu deixei o ouvinte fazer o programa, o ouvinte que dava as deixas, o ouvinte que criava tudo. E só fui ali. E o pastor Joaíbe Palharim, que homem sábio, cara. E ele falava, olha, faz a programação, vai deixando, mas não deixe de pregar o evangelho. Convida as pessoas para Jesus. Fala para as pessoas que a alegria é do Espírito Santo, ela vem de Cristo, né? Convida as pessoas para ir para a igreja. Tá bom, pastor. Você tem liberdade. E por conta dessa liberdade, nós fomos trabalhando. No início, muitos cristãos criticavam, diziam, olha, o céu não é lugar de brincadeira. E eu dava o meu contraponto, falo, peraí, se o céu não for lugar de brincadeira, Deusão, me deixa na terra, porque eu não quero ficar no céu de cara emburrada, não. Eu não sei cantar e vou pro céu para cantar. Eu não sei ficar sério, eu vou pro céu para ser sério, para ficar glória, glória, aleluia. Não. Me deixa na terra. Eu até falava, e falo ainda, né? Cara, a gente passa por tantas tribulações, tantas lutas, tantos desafios, e eu vou ficar sério? De jeito maneira, de jeito nunca, de jeito never. Eu quero expressar a alegria do coração. Agora você me respondeu tudo. Porque eu já me soltei, porque eu sou fã dessa comunicação alegre. Márcio Melo. É muito bom, viu? Anderson Luiz, eu vou ficar quieto. Eu não vou comentar sobre essa questão do me deixa na terra, porque não posso comprometer nós dois, tá? Mas melhor ir pro céu do que ficar na terra, tá? Para com essa conversa aí. Anderson. Não, sem dúvida. Muito bom te ouvir, meu amigo. É o seguinte, tem uma pessoa aqui que é muito fã do seu trabalho, te admira muito, e ela quer te fazer uma pergunta, eu vou aqui ceder o lugar aqui para que ela faça essa pergunta. Vamos lá. Oi, Anderson. Prazer, eu sou Luciana Loureiro. Tudo bem? E aí, Lu, você tá bem? Tô bem. Eu trabalho aqui na produção da Rádio ADFM e eu gostaria de saber muito como que surgiu o Malemanhado. Eu até falei pro Márcio, um Malemanhado na tela. Que legal! Conta pra gente, como é que surgiu essa história de Malemanhado? Então tá bom. Isso aconteceu no período que eu trabalhava na Nativa FM, com Mano Velho e Mano Novo. Naquele período, eu fazia faculdade, saía da faculdade e ia direto para o estúdio da Nativa, que ficava no Morumbi. Então, eu entrava no ar às 2 horas da manhã, com Mano Velho e Mano Novo. Então, eu chegava por volta de 11h30 no estúdio, comia alguma coisa e ia dormir, né? Dava aquela cochilada. Quando eu acordava, ia fazer a minha higiene pessoal, só que a roupa tava toda amassada, cara amassada. Aí ele falava, olha pra você, todo malamanhado, né? E assim ia. Quando eu tava lá com o cabelo, né, bagunçado, seu cabelo todo malamanhado. Então, quando eu ia falar com o ouvinte ao vivo, e o ouvinte tava todo desanimado, cara, deixa de ser malamanhado, vamos lá, pra cima. E assim ia. Aí o camarada se perdia, o ouvinte, olha, isso aí tá todo atrapalhado, todo malamanhado. Então eu chamava as pessoas de malamanhado e no final eu acabei virando malamanhado. Então foi assim que surgiu. Inclusive, quando eu falei pro Márcio, né, do locutor lá da rádio, eu falei, o Malemanhado, porque eu esqueci que era o Anderson, porque alegrou muito as minhas manhãs, eu escutava muito você eu gostava dessa sua dinâmica, dessa sua alegria, realmente saiu da caixinha, e eu acredito que alegrou o dia de muitos ouvintes ali. E muito obrigado por ter saído da caixinha. Mas olha, essa história de ficar na terra não é muito boa, não. Vamos seguir a orientação do Márcio Melo. Foi um prazer falar contigo. Olha... pode falar. Obrigado.
Porque assim, a minha alegria, essa mesma alegria, e claro, quando eu dizia isso, não é na intenção de ficar na terra, mas é para quebrar da cabeça desses religiosos que o céu é lugar de alegria. Ó, é assim, as crianças só vai com quem é puro, as crianças só vai com quem é alegre. Se Jesus atraía as crianças, é porque Jesus era fora da casinha. É que Jesus trocava essa ideia, ele brincava, ele era divertido. E no céu tem alegria. Se há festa no céu, quando uma vida se converte, por que eu vou ficar sério? Festa é lugar de alegria, de comemoração, de celebrar. Então muitos religiosos achavam, cara, céu é lugar de gente séria. Então, bicho, então tá, eu quero ir para um outro céu. Porque esse céu que você vai, eu quero estar fora. Muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme participar contigo aqui. Deixa eu devolver o microfone. A honra é toda minha. Apresentador. Linda sua voz. Obrigada. Parabéns. Aí, Luciana. Linda você também. Vamos lá, senhor Márcio Melo, toma seu posto aí para continuar com Pode falar, Anderson. Pode despedir. Vamos nessa. Anderson, obrigado pela oportunidade de estar contigo aqui. Fala os seus horários em São Paulo e o Fagundes vai te fazer mais uma pergunta na sequência. Obrigado, viu? Muito bem. Ó, na Feliz FM, ao vivo a partir das 8h30, das 8h30 ao meio-dia, 10 para o meio-dia, né, antecedendo a ilustração do Reino de Deus com o pastor Jair Palharim. E eventos, né, e fazendo outras emissoras aí. Muito bem, eu vou fazer a pergunta que a gente fez para o Seninha, que aliás o Seninha terminou a entrevista falando disso, né? Você acha que o rádio vai acabar? Tem data para acabar? Pois é, e eu já comecei o bate-papo falando, né, exatamente sobre a multiplicação, não dos pães, mas do rádio. O rádio se multiplicou, cada celular é um rádio, né? Cada podcast é um rádio. Os podcasts se tornaram a extensão do rádio. Não, o rádio não vai acabar, vai crescer cada vez mais. E eu espero que no Brasil o que acabe seja a forma que é transmitida o rádio. Isso eu espero que acabe, né? Que deixe de ser transmitido da forma analógica e passe a ser transmitido da forma digital e que rádios digitais possam ser mais acessíveis para que a população possa ter ali o radinho digital sem interferência, ouvindo com muita qualidade. Isso tanto no rádio físico, né, quanto no veículo, no próprio carro. Então eu espero que em um futuro não tão distante isso aconteça. Por quê? O empresário do rádio vai ganhar, o ouvinte vai ganhar, os comunicadores ganharão e a sociedade também vai ganhar, né? Só pela internet, pronto, a gente tem lá o rádio com qualidade digital. Pena que aqui no Brasil esse formato ainda não existe, salvo, né, a mídia, no caso os streamings, mas em breve espero que isso aconteça e no futuro não tão distante. Agora, o rádio analógico precisa ter essa transformação sim. Oxalá que chegue o quanto antes. Querido, Deus abençoe. Márcio Melo, com você. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Continue sendo aí usado por Deus nesse seu meio de vida que é comunicar o evangelho através do rádio e torcendo sempre por você aí. Você tá me devendo um café reforçado, hein? Eu pago café, janta, almoço, você tá no coração, né, Fagundes? Beijo para vocês aí, um grande prazer, uma grande alegria. E para quem está hoje, né, acompanhando a gente, não desista dos seus sonhos, não. Uma vez eu ouvi uma frase que é assim: Deus é patrocinador oficial de sonhos. E essa frase eu ouvi em um dos momentos mais delicados da minha vida, quando eu não tinha R$5 na carteira, quando eu ia atrás de realizar esse sonho. Então essa frase, quando eu vi, ela foi um divisor de águas. Então, se nós sonhamos, sonhos, eles são de fato presentes que Deus coloca no nosso coração. E quando a gente crê, acredita, Deus fala: beleza, já que você acreditou, já que você tem fé, vai lá, eu vou patrocinar esse sonho para você. A maior vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. Então, se o meu sonho é ganhar almas, pode ter certeza que ele está realizado. Se o seu sonho for o evangelho seja propagado e almas sejam alcançadas, você vai chegar lá também, dos escolhidos para fazer essa diferença no mundo da comunicação também. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Bom, esse é o Anderson Luiz. Fagundes, que interessante a gente perceber a importância do rádio, né? Você vê, ele tem um testemunho de vida maravilhoso, o rádio mudou a vida dele e através da vida dele, outras vidas são alcançadas. O rádio é um veículo que eu me apaixonei desde muito pequeno, porque
Para ouvir rádio é só você ter um aparelhinho, ligar e pronto, não tem dificuldade de consumir, né? Não sei se você, quando era criança, tinha costume de ouvir rádio ainda pequenininho, mas eu me divertia muito ouvindo os comunicadores, imaginando como eram aqueles donos daquelas vozes potentes assim como a sua. Inclusive, uma das rádios que eu aprendi a ouvir muito pequenininho foi a Rádio Transmundial, que a gente vai conversar com alguém sobre essa rádio em instantes. Mas e aí, Fagundes? O rádio, ele ainda tem o valor como era na nossa infância, ainda nos dias de hoje, para você também? Eu acho que sim, né? Essa nova geração é a geração do Spotify, né? De podcasts. Eu não sei se é a geração do ao vivo. Mas assim como disse o Anderson Luiz e também o Seninha, quando a gente faz uma comunicação do rádio conversando, né? Com alegria e tal, você consegue atingir essas pessoas, né, e essa juventude, a chamada geração Z. É difícil conversar com ele. Não vou falar pra você não que é fácil não conversar com a geração Z. Mas quando a gente se coloca como ferramenta para que o Espírito Santo atinja o coração dessa geração Z, é fundamental, né? Porque a igreja não pode perder vou colocar essa criançada, essa molecada, né? Que é a geração Z. E o Espírito Santo é quem faz tudo, na alegria, que consegue chegar aos corações deles. Muito bem, eu quero ver se a gente conversa com mais um amigo aqui que também é radialista, não sei se ele tá na linha, é o Fábio Filho. Filho. Tá o Zamana ou tá o Filho? Tem dois Fábios aqui. Zamana, segura aí, eu sei que você tá com pressa, mas eu sei que você consegue segurar um pouquinho também. Pera aí, deixa eu ver se dá certo, porque tem um abençoado aqui que vai ter que trabalhar na sequência. E o Zamana já trabalhou hoje, então tá tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Hoje a gente está tendo aqui um exemplo e uma pequena amostra, e eu sempre achei isso, que comunicar não é somente um ofício, é um chamado, independente de onde você esteja. Eu penso que pessoas que foram chamadas para comunicar, seja na mídia aberta, no entretenimento, no jornalismo, que seja, são pessoas que Deus deu um talento para que elas chamassem a atenção de outras pessoas e pudessem, assim, se comunicar ali de uma forma mais eficaz. Eu vejo dessa forma. E eu consigo perceber isso no meu dia a dia hoje, Fagundes, que tem muitos locutores cristãos, muitos comunicadores cristãos. Homens que Deus deu o poder deles se comunicarem de uma forma mais eficaz, e acredito que nada disso é por acaso. Também aprendi com, inclusive, um pastor muito querido aqui da nossa igreja, que nem sempre para falar do amor de Deus eu preciso estar pregando a palavra. Uhum. Às vezes a minha presença em um veículo de comunicação já é o suficiente para estabelecer um canal com quem me assiste e que aquela pessoa receba a palavra de Deus de alguma forma. Você concorda com isso, Fagundes? Sim, com certeza, né? A gente tem testemunhos, né, de grandes comunicadores que têm a sua fé. Acho que houve um tempo que tinha essa discriminação. Hoje, grandes comunicadores colocam a sua fé publicamente, falam da sua fé, falam de Jesus. Isso é muito bonito, isso é muito legal, né, Márcio? Saber que as pessoas não só estão defendendo a fé, mas estão vivendo a fé prazerosamente, inclusive contando testemunhos. Você deve ter ouvido falar do Celso Portiolli. O Celso Portiolli, quando teve um câncer, e ele veio e contou um testemunho dessa relação espiritual íntima que ele teve com Deus, da oração dos irmãos na sua casa e de uma cura, né? Isso é muito interessante e é muito legal. A gente, há 20, 50 anos, você tinha essa testemunho de fé nas camadas mais baixas da população, né? Nas periferias. Hoje, muita gente que tem financeiramente abençoado, estão testemunhando, estão pregando o nome do Senhor Jesus. Pois é, independente do lugar que se esteja, você pode pregar o evangelho. E hoje eu vou falar aqui rapidinho, porque o tempo dele está bem apertado. Quero agradecer pelo esforço que ele fez de estar com a gente, com o meu amigo comunicador Fábio Filho. Hoje ele é comunicador da Rede Gazeta, aqui em São Paulo, uma das rádios mais tradicionais do nosso Brasil. Pertence à Fundação Casper Libero, que é uma fundação também muito tradicional. Foi o primeiro jornal colorido, foi o primeiro curso de jornalismo. E hoje esse homem de Deus está ali comunicando, através da sua vida, o evangelho também. Fábio Filho, obrigado pelo bate-papo. Seja bem-vindo aqui à nossa live sobre o Dia do Radialista. Ô Márcio, meu amigo, muito obrigado. É um prazer, uma alegria estar aqui comunicando com vocês na ADFM.
Tá saindo bem aí o meu áudio? Meu amigo, o seu áudio tá ótimo, o seu vídeo tá ótimo, o seu cabelo tá perfeito, sua barba tá tudo ótimo aqui, meu amigo. Obrigado. Um abraço aqui pro Fagundes, que Deus abençoe a vida dele. Acompanho ele desde o AM, viu, Fagundes? Desde a época de Biúna, da Excelsior AD, né? Isso, exatamente. Um prazer, uma alegria estar aqui. Parabéns aí pela programação, pela rádio. Já quero aqui mandar um abraço ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, o pai, né? Inclusive, ele que apresentou meu filho, Arthur. Hoje o Arthur está com 14 anos, pastor José Wellington Júnior. Muito obrigado pela oportunidade. Ô Fabinho, prazer estar com você mais uma vez. Qual a importância do rádio na sua vida e para a população nos dias de hoje? Fala um pouquinho pra gente. Para minha vida é tudo, né? Porque eu cresci ouvindo rádio. Aos 12 anos de idade, tive a oportunidade de conhecer o estúdio de rádio por intermédio do meu pai. Então eu posso dizer que o rádio aqui em casa passou de pai para filho. Hoje eu sou um profissional do rádio, apaixonado por comunicação, e o rádio foi um grande meio de comunicação, né? Que através do rádio, depois veio a televisão, muitos do rádio foi para a televisão, hoje a internet, muitos do rádio estão na internet. É um meio que abriu portas, trouxe informação, conhecimento, e para nós que somos evangélicos, trouxe a mensagem da palavra de Deus, e através desse meio de comunicação, muitas pessoas conheceram Jesus Cristo. Então, é um meio de comunicação que nunca vai morrer, no meu ponto de vista. Fábio, querido, eu queria que você falasse da sua experiência, desse sonho, né? Que a gente falou muito do sonho aqui, de menino, do seu sonho de rádio, e como foi sair do sonho e chegar à primeira emissora de rádio. Como eu falei, eu comecei com 12 anos de idade. Na época, as igrejas tinham programas de rádio, aquelas rádios da região, famosas rádios comunitárias. E eu comecei ali acompanhando meu pai. E ali, eu muito curioso, como é que funcionava a mesa de som. Na época, era CD e aquelas fitinhas pequenas, esqueci o nome agora. E a gente colocava as vinhetas MD, lembrei. Eram as fitinhas MD e já os CDs, né? Na minha época, na época do meu pai, já era aqueles bolachões, já era disco. Você tinha que achar ali a agulha, colocar a agulha no lugar certo. E a gente foi passando por essa transformação aí no rádio. Eu comecei muito pequeno, aí quando já tive uma idade de maior, aí eu fui estudar, fui para o Senac, fui para a Uninove, me formei em comunicação social, fiz rádio e TV, curso de radialista, mais para frente fiz a faculdade de publicidade e propaganda. Então a realização do sonho foi depois que eu busquei aperfeiçoamento, né? Busquei profissionalizar, saber o que é o rádio, como é que funciona, e aí eu tive sim a grande oportunidade de estar em grandes emissoras de rádio, né? Como aqui em São Paulo a Sara Brasil, a Rede Nacional Gospel, que aqui em São Paulo é a AM, mas na época a gente tinha mais 6 emissoras afiliadas. Depois tive a oportunidade de trabalhar na Musical FM, até essa transição dela. Eu fiz praticamente o último horário, fiz a transição da rádio do gospel para o secular, e eu cheguei na Rádio Gazeta, estive ali esse último mês como folguista, cobrindo férias, e foi uma realização de um grande sonho, porque imagina um menino que viu essa transformação do rádio, essa mudança, com a chegada do CD, depois o computador, né? Depois a internet, e eu continuo acompanhando essa mudança. Então, é um sonho realizado. Eu falo que eu nunca imaginei chegar tão longe. Quem veio de baixo, quem começou de rádio pequena, rádio comunitária, e hoje participando aí de grandes emissoras de rádio. É um sonho realizado, e eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, porque muitos começam, mas nem todos conseguem chegar. Meu amigo, nosso tempo está apertado, seria muito bom poder te ouvir, eu sei que você está com compromisso, queria que você deixasse aí uma mensagem, a importância do rádio nos dias de hoje,
E obrigado pela oportunidade de estar com a gente. Você sabe que o Ministério do Belém tem portas abertas para te receber. Você é muito bem-vindo aqui. Vamos ver se nos próximos dias você vem para conhecer de perto os estúdios, tomar um café com a gente, tirar uma foto. E o pé, tá melhor? Fiquei sabendo que você quebrou o pé, como é que tá a situação aí? Fazendo uma arte aí, né? Sabe como é que é? Mas já estou melhor, graças a Deus, me recuperando. E daqui uns dias estarei aí, sim. O Ministério do Belém é uma casa para mim, estive aí por muitos anos. Inclusive, eu tive uma rádio web na época, lá no setor 50 de Parelheiros. Tive a oportunidade de entrevistar o pastor José Wellington e foi uma grande bênção na minha vida. Eu que quero agradecer pela oportunidade, queria falar um pouco mais, mas por conta dos nossos compromissos, quero agradecer também aqui meu amigo Márcio Melo, o Fagundes também, e dizer que o rádio, ele é um grande meio de comunicação. O rádio é companhia, mesmo com a chegada da internet, mas isso fortalece a mídia do rádio. Porque além do rádio poder estar no mundo inteiro, né? Porque antigamente na nossa época o rádio era regional, ali funcionava apenas aonde a antena, o transmissor alcançava. Hoje o rádio ele é mundial. Além de continuar falando regionalmente, tendo essa força que ele tem, onde a sua antena, o transmissor alcança, ele também alcança o Brasil e o mundo. Hoje, em qualquer lugar do mundo, a gente consegue acompanhar a rádio AD/FM. O rádio, ele traz informação, ele traz entretenimento, ele traz música e o principal, Márcio Melo, que é a companhia. O rádio, ele é amigo, ele é companheiro, nas horas boas e nas horas ruins. Qualquer momento do seu dia, quando você ligar o rádio, você vai ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma mensagem através de uma música, e é isso que faz o rádio se tornar tão vivo. Além de ele ser um meio de comunicação local, traz informações locais, ele também alcança o mundo inteiro. Ou seja, de perto ou de longe, o rádio continua fazendo o trabalho que ele sempre fez, de uma forma excelente. Seja no rádio, no FM, no digital, através da internet, também nas redes sociais, o rádio ele nunca vai morrer. E para nós, eu termino dizendo, ele é uma grande ferramenta de evangelização. Quantas pessoas estão nos ouvindo nesse momento? No hospital, no presídio, em casa ou no carro. Eu acho que essa que é a magia do rádio. Ele é companheiro, ele é amigo para todas as horas e ele está disponível em todas as plataformas. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pelo convite. Em breve estaremos aí sim, com certeza. Fábio, eu estou muito feliz, viu, de ver o quanto Deus prosperou a sua vida. Eu Amém. Lembro da nossa comunicação, enquanto eu estava em Ibiúna com Vanderlei, lá na nossa Rádio Excelsior AD, AM 1350, e acho que alguns anos atrás, né? Então, estou glorificando a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e vai fazer na sua vida, viu, querida? Amém. Você sabe que nessa época, Fagundes, eu estava estudando o curso de radialista. E na minha turma, a turma 37 do Senac, eu tinha o Marquinhos Silva, também que é um grande comunicador, que é irmão do Vanderlei. Sim. E aí, por conta disso, a gente acabou se conhecendo. Na época, há muitos anos atrás, eu estava estudando e eu também fico feliz por você atravessar todos esses anos aí, continuar firme no rádio, trazendo informação, notícias, comunicando e feliz também pela DFM, que chegou ao FM em São Paulo, e hoje é uma grande emissora. Parabenizar o Márcio Melo, que eu sei que ele é um dos responsáveis pela Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ter um canal de rádio FM na principal cidade do país e uma das maiores, se não a maior da América Latina. A igreja merece isso, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém merece e todos vocês estão de parabéns. Esse sempre foi meu sonho, viu? Desde pequeno lá atrás, poder ouvir a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ter uma rádio FM tão potente em São Paulo e alcançar milhares de vidas. Isso é resultado também das minhas orações e eu glorifico a Deus por isso. Parabéns a todos vocês. Amém, Márcio. Obrigado, Fabinho. Deus abençoe. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Deus abençoe. Que bonito ouvir, né?
E um dia eu entendi, viu, Fagundes, que às vezes a gente faz orações, pede ao Senhor que realize certas coisas. E um dia eu entendi que Deus ele quer nos usar para realizar aqueles pedidos que fazemos. Sim. Então, às vezes, a gente pede ao Senhor que mude a vida de alguém. De repente, Deus quer usar você para mudar a vida daquela pessoa, para abrir aquela porta. É você entender isso e se permitir ser usado pelo Senhor. Bom, o Fabinho falou, ele que é comunicador aqui em São Paulo, mora aqui na zona sul da cidade, é um querido, falou sobre o rádio alcançar muitas regiões diferentes e alcançar até mesmo distâncias muito grandes. Acho que o grande potencial que o rádio tem até hoje é poder chegar aonde ninguém consegue chegar. Às vezes o sinal de internet não chega, a energia elétrica não chega, mas um radinho a pilha pequenininho chega. E uma rádio que tem o pioneirismo em pregar o evangelho no mundo inteiro é a RTM, Rádio Transmundial. Eu tenho o privilégio de dizer que essa rádio me inspirou na minha infância e é uma ferramenta poderosa para propagar o evangelho. E lá tem homens de Deus e muito pacientes. Homens que estão aguardando a chamada há muito tempo. E vou entrar agora com a gente aqui ao vivo. Fábio Zamana, comunicador da RTM. Seja bem-vindo aqui à nossa live especial. Até que não demorou para chegar a sua vez, né, meu amigo? Os últimos serão os primeiros, né, Márcio? Tem mais depois de você não é o último, né? Tem mais ainda? É um prazer estar aqui com vocês, comemorando o Dia do Radialista. Para mim é uma honra. Um abraço para o Fagundes, para você, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Poxa, a RTM é maravilhosa. Quero que o Fagundes fale um pouquinho sobre essa rádio e te faça uma pergunta. Fica à vontade. A RTM eu acho que é uma escola, né? Vocês trabalham muito com ensino e eu aprendi muito com o professor Saião, com o pastor Saião ali, né? Com estudos maravilhosos. E eu queria que você falasse um pouquinho da história da Rádio Transmundial, que eu sei que o nosso Brasil é um continente, né? Porque às vezes a gente pensa na igreja evangélica só num contexto urbano. E eu acho lindo esse trabalho que vocês fazem de chegar nos rincões do Brasil, especialmente na região norte do Brasil, né? Nas ondas curtas. Fala um pouquinho pra gente. Então, a RTM, ela já está no Brasil há 55 anos, né? É uma missão internacional, a RTM tem vários países, e aqui no Brasil já estamos há 55 anos, então realmente é uma grande responsabilidade, né, atuar ali como comunicador, uma rádio que tem essa história, que tem o seu respeito, que tem realmente atingido aí lugares onde só tem o rádio, né? Nós temos um trabalho com os indígenas, nós temos trabalho também no presídio, né? Nós temos acesso, a permissão, a autorização de levar a RTM nas madrugadas para alguns presídios em São Luís, no Maranhão, e para a gente é motivo de muita gratidão, né? A gente ter aí essa rica oportunidade de atingir esses locais onde as pessoas dependem exclusivamente do rádio, né? Por incrível que pareça, nós temos lugares assim. Quando eu fiquei sabendo, né, dessas pessoas que elas participavam com a gente a primeira vez, Fábio, aqui a gente só tem um rádio, então tá todo mundo aqui na sala, né? Estamos em 2025 e ainda em lugares onde as pessoas dependem exclusivamente do rádio aí para comunicação. Para nós é um motivo é um privilégio muito grande, né? A gente poder chegar até esses lugares. Maravilha, glória a Deus. Márcio Melo. Ô Fabinho, como é que você veio parar no rádio? Você tem uma história interessante, né? A gente não tem tanto tempo, mas qual a importância do rádio na tua vida? Você que era um jovem taxista, é isso mesmo? Trabalhava no volante e acabou virando comunicador? Me conta isso. É uma longa história, viu, Márcio? Mas assim como o Fábio Filho também, né, que começou muito cedo no rádio, eu também comecei numa rádio comunitária, Rádio 103.7 da Igreja Presbiteriana de Interlagos. Um dia numa aula na escola, as pessoas comentaram: Fábio, eu abri uma rádio aqui comunitária, por que você não vai lá fazer um teste? Você tem uma voz tão legal. Eu falei: eu, locutor, trabalhar em rádio? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. E fui, e aí entrei para o time dos comunicadores lá da 103.7 e fui ali nesse momento que eu me decidi realmente como radialista, né? Eu percebi que era o que eu queria. Eu estava por mais ou menos 15, 16 anos, e até então pensando o que eu ia fazer de faculdade, não sabia, e nesse momento eu realmente descobri o chamado que Deus tinha aí na minha vida, e aí fui fazer faculdade de jornalismo, e daí eu não quis parar mais. Porém, fiz a faculdade, fiquei um tempo fora do mercado, atuei em lojas, né? Locutor de grandes lojas, porém eu queria o rádio, meu sonho sempre foi rádio, eu queria voltar para o rádio, né? E aí o táxi foi uma opção que me dava uma opção de horário, né? Uma diversidade de horário. Meu pai era taxista, foi um dos fundadores
do ponto do Shopping Tatuapé, Shopping Boulevard, né, que fica do lado esquerdo ali do Tatuapé. E aí eu falei, não, o táxi para mim vai ser uma opção, por quê? Porque eu queria fazer curso, me aperfeiçoar, queria fazer pós-graduação, e eu queria ter tempo, né, para fazer isso. Se eu tivesse num trabalho fixo, eu não conseguiria fazer isso. Então eu falei, eu vou trabalhar como taxista, porque aí eu vou ter essa liberdade de horário e vou conseguir fazer os cursos. E foi exatamente isso que aconteceu. Eram os planos de Deus aí na minha vida, porque foi exatamente no táxi que eu conheci o Pedro Vaz, né, uma pessoa muito influente aí na Gazeta. Ele era um dos gerentes da Rádio Gazeta Universitária, e o Pedro entrou no meu táxi. Isso mesmo, ele entrou no táxi, e a primeira pergunta que ele me fez foi o seguinte: na época eu tinha por volta de uns 23 anos, ele entrou no táxi e falou, nossa, mas você é muito novo para estar aqui no táxi, por que você não estuda, não faz uma faculdade? Aí eu comecei a conversar com ele, falei, não, Pedro, mas eu tenho uma faculdade, sou jornalista formado, né, estou procurando alguma coisa na área, estou fazendo pós também na Casper Libero. Aí ele, não acredito, na Casper Libero. Eu falei, na Casper Libero. Ele falou, eu trabalho lá na rede, né, na Fundação Casper Libero, na Rádio Gazeta. Eu falei, não acredito. E ele me fez um convite até então, que era montar um projeto para falar sobre taxista, a vida do taxista na Rádio Gazeta. Levamos o projeto para lá, fiz alguns testes, fiquei um tempo ali com o Pedro, participamos de vários projetos juntos, inclusive um deles foi na Belas Artes. Então nós fomos aí criar uma rádio universitária na Faculdade de Belas Artes aqui de São Paulo, na Vila Mariana. Por ali fiquei 7 anos, o Pedro acabou saindo desse projeto, eu continuei ali. E para mim, assim, e no táxi também, fazendo o curso de apresentador de TV no Senac, que durante esse tempo também eu estava fazendo esse curso, conheci a Renata Burjato, que foi a pessoa que me levou para a RTM, e ali estou até hoje, completando 14 anos de RTM. Que lindo testemunho, hein, Fabinho? Que lindo testemunho. A RTM chega em diversos lugares do mundo, né? Conta um pouquinho sobre esse trabalho que a Rádio Transmundial faz, inclusive em outros idiomas, certo? Sim, inclusive temos aí Rota 66, né, o Fagundes comentando do Rota 66, temos o Rota 66 em alemão, em outros idiomas também aí, já tendo a produção, mandarim. Então é realmente um ministério que cresce cada vez mais, e uma estratégia da RTM, né, porque nós não temos frequência em São Paulo. Por que não temos uma frequência em São Paulo? Estratégia, porque a gente quer atingir mais regiões, mais povos, né, locais aí onde realmente depende do rádio. E aí a estratégia é ter o Projeto Antenas, que são rádios parceiras que a RTM recebe com muito carinho, e essas rádios retransmitem a programação da gente nas madrugadas ou no horário que ela achar melhor. Mas a madrugada geralmente acaba sendo o maior público por conta que de madrugada as rádios deixam a programação gravada. Então, melhor para uma rádio ter uma programação ao vivo, um locutor ali ao vivo, do que deixar a programação gravada tocando música. E aí que a RTM entra. Então nós levamos a programação da RTM em várias rádios, né, em várias frequências, e aí a gente chega pelo menos umas 70 rádios afiliadas, né, retransmitindo a programação, na madrugada em torno de 30 emissoras retransmitindo a RTM, e pra gente assim, a gente acaba chegando em lugares que a gente nem imagina, né? Em São Luís do Maranhão, por exemplo, nós temos 2 emissoras que retransmitem ao mesmo tempo a programação da madrugada. Então, um público muito grande, muito carinho, sempre que nós vamos em São Luís do Maranhão, por conta dessas 2 rádios afiliadas. E nós temos aí o privilégio de atingir tantos lugares, tantos locais, inclusive também das 5h30 até as 7 horas da manhã, a gente transmite para o Caribe, né, na TWR de Bonaire, retransmitindo também em rede aí a programação da RTM daqui do Brasil em português. Então, pra gente é muito legal. Que bênção, meu amigo, que bênção. Que bênção mesmo poder ver que Deus te usa aí através dessa ferramenta maravilhosa que é a RTM e o rádio para propagar o evangelho. Me fala um pouquinho, Fábio, pra gente fechar o nosso papo, qual a importância do rádio nos dias de hoje? Você transmite o evangelho pela internet, pelas redes sociais. Aliás, eu recomendo que o pessoal siga o Fábio no Instagram. Eu vou até virar pro lado aqui que eu quero ver só a cara que ele fez lá. Por quê? O Fábio, ele tem um ministério lá no Instagram. Depois a gente vai passar com a sua conta e para que você divulgue. Mas é muito legal de ver a forma com que você se comunica nas redes sociais. E me fala um pouquinho sobre a importância do rádio nos dias de hoje, meu amigo Fábio Zamana. Para quem achou, né, eu me formei em 2006 e ali a gente já tinha essa pergunta, aí o rádio vai acabar, qual a importância do rádio, né, será que vai continuar, vai resistir? E aqui estamos firmes e fortes, crescendo cada vez mais, lógico, com muitas adaptações, com muitos ajustes, mas eu percebo sim a importância do rádio nos dias de hoje. Você sabe que uma vez
um jovem comentou comigo, né, que ele estava começando a ouvir a RTM. Ele falou: Fábio, eu nunca tinha ouvido rádio, mas no rádio tem uma grande diferença, né? Essa proximidade que vocês têm com a gente se sente parentes, né? A gente se sente amigos mesmo, a gente se sente juntos. Então, o rádio ele tem essa ligação que é diferente de todas as outras coisas, né? Da TV, por exemplo, da internet, por exemplo, porque a gente é muito próximo. A gente tem essa linguagem, né? Que a gente fala direto para uma pessoa. Então, é aquela pessoa ali que está recebendo a programação do rádio. Então, eu acredito que assim, o rádio tem vida longa, a gente vai continuar por muitos anos, ele continua sendo importante, ele continua sendo o amigo aí, né? E eu lembro quando eu comecei nas madrugadas, a minha sogra falou assim pra mim, falou: ô Andréia, fica de olho no Fábio aí, viu? Porque quem é que ouve rádio de madrugada? E hoje eu respondo pra minha sogra, quem ouve rádio de madrugada? Porteiros, temos pessoal que trabalha na área de saúde, caminhoneiros, motoristas, vigilantes, pessoal que está com insônia, pessoal que está com depressão, que não consegue dormir à noite. Enfim, tem muita gente que ouve o rádio na madrugada e a gente continua firme e forte, sendo o amigo, o companheiro aí de tantas pessoas. Eu dou muita risada com as histórias do Fábio. Fagundes, você tem algum comentário para falar? Tenho. Eu queria, Fábio, que você, com todos esses anos, né, de rádio, queria que você contasse um testemunho. Acho que a gente tem tanto testemunhos, mas um testemunho de algum ouvinte que te ligou e que te deixou impactado, não só você, mas toda a equipe da Rádio Transmundial. Olha, Fagundes, tem um testemunho que só de você fazer a pergunta eu já fico arrepiado aqui de lembrar, que foi uma das experiências mais fortes que eu tive no rádio até hoje. Foi a mensagem, né? Não tinha ainda o WhatsApp, a pessoa mandou uma mensagem de texto pedindo para que eu falasse alguma coisa para o filho dela, que estava trancado no quarto com uma faca na mão, falando que ia tirar sua própria vida. E ela pediu para que eu falasse alguma coisa para o filho dela. Nesse momento, meu amigo, eu falei, quem sou eu para falar alguma coisa? Realmente, não tinha nada para falar e deixei que Deus falasse através de mim, né? E aí eu comecei a falar algumas coisas ali para aquele jovem, que Deus amava muito ele, que a mãe dele sempre mandava mensagem e mandava abraços para ele, que ele era muito importante para a mãe dele, para toda a família. Enfim, não lembro exatamente o que eu falei, mas eu lembro que foi alguma coisa voltada nesse sentido. E aí a mãe dele depois, alguns minutos depois, mandou outra mensagem agradecendo, falando que o filho dela tinha saído do quarto, jogado a faca no chão, abraçado ela, os dois choraram, os dois oraram, e até hoje eu tenho contato com essa ouvinte. O seu filho se formou, né, em direito, hoje é um advogado atuante, e saiu dessa vida de depressão, né, de tudo isso que ele enfrentava, tem uma família linda. Então é isso que Deus faz, é o que nos motiva a continuar no rádio, levando ali a programação, fazendo aquilo que a gente ama tanto e sendo instrumentos de Deus para tantas pessoas. Glória a Deus, né, Márcio? Nada melhor do que a gente celebrar o dia do radialista, sabendo que Deus nos usa como ferramenta para salvar e transformar vidas. É isso mesmo. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Fabinho, e fale um pouquinho do RTM, para a gente fechar esse papo, quais horários você está lá. Quem quiser ouvir a Rádio RTM, uma rádio que se dedica a pregar o Evangelho no mundo inteiro, como é que a gente faz para sintonizar? E depois me conta se a gente ainda continua parecido, porque segundo você, você é meu irmão gêmeo. Eu não sei de onde você tirou essa, mas tá tudo certo. Essa é uma história muito legal também. Um dia um ouvinte mandou uma mensagem para mim falando que eu era o Márcio Melo. Oi, Márcio, você tá aqui na RTM? Eu falei, não sou o Márcio Melo. Até então eu não conhecia o Márcio Melo, né? E foi aí que eu comecei a adicionar nas redes sociais, começamos a conversar, o Márcio me recebeu muito bem, a gente até então não nos conhecia pessoalmente, e daí surgiu uma grande amizade, que o Márcio é um irmão mesmo que Deus me deu, e eu sou muito grato aí por sua vida, Márcio. E foi assim que começou a nossa amizade, né? E o meu horário, eu trabalho das 4 da madrugada até as 9 horas da manhã, para você ouvir a RTM aqui em São Paulo pelo aplicativo, pelo site, em Goiânia 89,5, em São Luís do Maranhão 92,1 FM, 100,9, 90.1 no Rio Grande do Sul. Enfim, são muitas emissoras espalhadas por todo o Brasil, mas eu acho que o principal aí é você acompanhar pelo site rtmbrasil.org.br, e eu apresento o programa das 8 às 9, que chama Fique por Dentro, bem legal, programa, uma revista eletrônica aí, onde a gente traz todos os destaques, entrevistas, e é bem legal. Divulgando minha rede social, para você me seguir lá no Instagram, @Fábio Zamana, @Fábio Zamana. Você me acompanha lá e eu posto a rotina com as minhas filhas, né? Tenho 3 filhas, 2 gêmeas, e eu posto aí o dia a dia, como que é essa
loucura de criar aí essas meninas e estar dentro de um lar com tantas mulheres, viu, Márcio? Deus te abençoe, te dê muita paciência, meu amigo. Quer dizer, elas que tenham paciência contigo aí nesse ministério de cuidar desse círculo de oração na sua casa, né? 3 meninas e mais a esposa, que com certeza é a chefe dessa turma toda, enfim. Deus te abençoe, parabéns pelo lindo trabalho. Prazer imenso. Fagundes, fica à vontade para despedir. Paz do Senhor, Fábio. Deus abençoe, viu? Amém, Fagundes, a paz do Senhor para vocês também, um carinho aí para toda a DFM. Eu me converti na Assembleia de Deus do Belém, Ministério Setor 6, viu, gente? Então tenho um carinho gigante aí por todos vocês, pelo pastor José Wellington e por toda a equipe aí, Márcio, gratidão. Fagundes, estar falando com você, um prazer, um privilégio e um forte abraço para todos. Obrigado, meu amigo, obrigado. Fagundes, o rádio é muito mais do que um meio de comunicação, né? É uma ferramenta realmente de pregação do evangelho, mas a gente percebe que, olha só, olha quantas pessoas que nós conversamos que ou nasceram no Ministério do Belém, ou cresceram na nossa igreja, ou aceitaram a Jesus na nossa igreja, e hoje trabalham em meios de comunicação diversos. Assim foi a minha história também. Eu comecei no rádio em outras igrejas, assim como você também, né, meu amigo? E hoje poder estar aqui, na nossa igreja, usando essa ferramenta é um privilégio muito grande, justamente celebrando o Dia do Rádio. É verdade. Como em comum com muitos entrevistados que a gente teve hoje nesse dia, que falaram de rádios comunitárias, né? Eu acho que era difícil, acho que a sua história também, chegaram a uma grande rádio, né? A rádio que estava aqui em São Paulo. Então, o caminho para a chegada para a comunicação eram as rádios comunitárias. E eu lembro que a primeira rádio comunitária que eu trabalhei, eu fazia um curso de teologia em Osasco, ali na sede da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em Osasco, e o pastor Mazinho estava na minha classe. Pastor Mazinho, que hoje é pastor setorial, hoje cuida da segurança da nossa igreja. Não existe coincidência, viu, Márcio? É tudo providência de Deus. Eu já tive o prazer aqui no Café com o Pastor de entrevistar o pastor Mazinho, a gente que lembrou isso. Ele falou, naquela época eu tinha muito mais cabelo, era bem mais magrinho. E aí o pastor Mazinho ouviu a minha voz, rapaz, você tem uma voz boa, por que você não vai lá na Rádio Renovação fazer um programa? E eu falei, aí peguei o endereço da Rádio Renovação, Márcio, a rádio ficava na divisa de Santana do Parnaíba com Cajamar, na fazendinha ali. E aí eu brinco que uma das primeiras vezes que eu fui na rádio, aliás, quero mandar um abraço à irmã Vera Delê e irmão Josué Delê, que a rádio ficava na casa deles. E a estrada que ligava Santana do Parnaíba a Cajamar não tinha asfalto. E nessa época que não chovia muito, né? Nessa época de outubro, setembro, eu fui pegar um ônibus bem cedo em Santana e não tinha ninguém, só tinha um bêbado no ônibus. E o bêbado falou assim, bora motorista, bora, que o resto completa com poeira, porque era muita poeira, né? Só poeira, você não tinha passageiro, era muito poeira. E eu chegava, essa foi a minha primeira rádio. Depois eu fui trabalhar na Novo Tempo, que é uma rádio comunitária em Barueri, do vereador Clarinda Aparecido, ali, nosso eterno presidente da Câmara. E depois cheguei à Rádio Nova Difusora, a Rádio Difusora Oeste em Osasco, que já te contei. Meu primeiro dia de trabalho foi a fatídica data da explosão do Osasco Plaza Shopping. Cheguei na rádio, fiz a entrevista no dia anterior, quando acontece a explosão, o RH me liga e fala assim, nós não temos repórter aqui na rádio, você vai ter que se virar. Me deu um saco de ficha telefônica e falou, você vai pra lá, anota tudo o que acontecer, vai no orelhão, liga pra cá e a gente coloca você no ar e você vai falando o que acontece. E aí começou a minha vida de jornalista também. Pois é, foi uma data complexa, né? Sim. Um episódio triste em São Paulo. E Deus utilizou essa situação para te dar as boas-vindas para um meio de comunicação. E tive que aprender na marra, né? Eu acredito que ali eu fiz jornalismo, eu fiz escola de jornalismo e tudo, mas o que eu aprendi naqueles fatídicos dias foi o que realmente me ensinou na comunicação. Muito bem, Fagundes. Olha, tem uma série de outros amigos que eu gostaria muito de colocá-los aqui para conversar, mas o nosso tempo já está bastante apertado. A gente te chamou aqui para fazer esse bate-papo no Dia do Radialista, porque nós louvamos a Deus pela sua vida e palavras dos nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor Wellington Júnior,
pela eterna gratidão que tem aí ao teu empenho, tua dedicação aos meios de comunicação da nossa igreja. E lógico, te homenagear também, celebrando a Deus pela sua vida, pelo Dia do Radialista, porque para nós você é uma grande referência, para mim sempre foi e continuará sendo, e dividir esses microfones ao seu lado é uma alegria muito grande. Hoje, ver o Ministério do Belém pregando o Evangelho em São Paulo, nessa rádio, parte disso se dá ao teu esforço, ao esforço de outros irmãos que lutaram bastante aqui nessa causa. E se isso aqui hoje existe, é porque um dia você dobrou o seu joelho lá no teu quarto orando e pedindo ao Senhor, assim como os nossos pastores, e hoje o sonho se realizou. Claro que desafios temos, né, meu amigo? Mas vamos em frente, o Deus que nos trouxe até aqui há de nos fazer chegar ainda mais distante. Quero deixar essa oportunidade para você falar sobre a importância do rádio na sua vida e fechar aqui esse bate-papo. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui nessa sexta-feira, dia 7 de novembro, o novo Dia do Radialista. Eu que celebrei sempre o dia 21 de setembro, agora celebro 2 vezes, dia 21 e também no dia 7. Glória a Deus. A gente aprende em comunicação social que o rádio é um veículo quente, né? E vou contar esse testemunho, quando a nossa rádio começou ali na cidade de Ibiúna, ainda como a M1350, vocês veem como a comunicação no rádio, a comunicação do Evangelho, descontraído da Palavra de Deus, é tão importante. O pastor Reinaldo, que era o pastor ali da Assembleia de Deus Ministério do Belém, que fazia parte do campo de Piedade, um dia eu vou à igreja e ele me conta: irmão Fagundes, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, pastor? Eu estava fazendo os anúncios finais aqui do culto da igreja, quando de repente um moço se posta na frente do púlpito. E aí ele diz para mim: pastor, eu vim aceitar Jesus. E aí o pastor Reinaldo me diz assim: rapaz, eu tinha esquecido de fazer o convite. Ele: você vim aceitar Jesus porque o irmão Fagundes falou na rádio que eu tinha que aceitar Jesus, e eu vim aqui porque eu quero aceitar Jesus. Então, Márcio, você vê a importância da comunicação de Cristo através do rádio. Você deve se lembrar também do nosso trabalho, o projeto, né, da Rádio Adore ali, quando estava o pastor João Barbosa, saudoso pastor Davi Araújo, e vocês estavam, você, Márcio Melo, o pastor Alaércio também e o Luiz. No momento entrou uma ouvinte no ar e ela disse que estava procurando uma rádio. Aquela rádio, a Adore, tinha sido uma rádio sertaneja anteriormente, e ela estava procurando aquela rádio que ela ia deixar o volume bem alto, porque ela ia se matar e matar os filhos. E quando ela liga o rádio, eu não sei se era o pastor João ou o pastor Davi Araújo, estava pregando e dizendo: não tire a sua vida, porque você é importante para Deus. Não retire a sua vida. E esse testemunho foi dado ao vivo na rádio. E a gente me lembra de você falando da emoção. Márcio Melo. Formando, conforme a gente conhece a história, a cada nova tecnologia que surge, o rádio adota ela para si. Então o rádio ele vem migrando e se comunicando, porque nada mais é do que o rádio é a base, uma pessoa aqui do lado de cá, levando uma mensagem até você que está aí, nos ouvindo em algum lugar, de alguma maneira, seja no aplicativo, no seu rádio, ou num grande aparelho, igual na minha casa, na época que a gente era pequeno, um 3-em-1 colocado na sala, com um volume gigantão ali, aquela caixona de som que a gente subia em cima para brincar. E naquele tempo, até hoje, o que mudou foi só o meio, mas a palavra continua chegando e que ela continue alcançando vidas e abençoando cada vez mais. Nós temos aqui na nossa rádio, eles vão deixar isso postado nas redes sociais, outros comunicadores, né? O Adriano Alves, que é um moço muito abençoado que está com a gente de manhã, o Doni Matias na tarde e o Beto, que eu não me lembro o sobrenome, eu acho que não é Beto Barbosa, né? Acho que não. Não Beto é Hora Barbosa também. É outra coisa. Também não é Beto Hora, não. Não, também não. Beto Santana. Então são os outros comunicadores que estão aqui pregando a palavra de Deus também, levando o evangelho.
siga e acompanhe a nossa programação onde estivermos. Márcio, deixa eu falar só uma coisinha. Vai lá, Fagundes. Agradecer, né, a Deus, esse sonho começou no coração do nosso pastor presidente, pastor José Huerta pastor José Huerta Bezerra da Costa, o sonho do rádio, que chegou com os nossos missionários, né, Dana Elberg e Gunnar Winger, sabiam que o rádio era um grande poder, né, de mensagem para levar o evangelho, né? E agradeço muito aos nossos pastores, ao pastor Leles, que também começou com a gente nesse projeto, e agradeço a você, né? Eu vou me emocionar agora, porque teve um período que o Márcio saiu do projeto, e quando ele voltou, foi Deus quem o trouxe de volta, né? Para que através da vida dele, vocês vejam que nós éramos uma rádio AM do interior, e estarmos hoje em São Paulo, em FM, é misericórdia de Deus, né? Porque estamos falando para toda a Grande São Paulo, é muito gostoso, muito, muito legal. E dizer que a gente foi muito bem recebido quando a gente estávamos ali no interior. Mandar um abraço, um beijo para todo o povo de Ibiúna, de Vargem Grande Paulista, de Piedade, né? Todo aquele povo que nos recebeu com tanto carinho, Márcio. Verdade, verdade. Viva o rádio! Parabéns, Fagundes, pelo seu dia radialista, parabéns aos colegas, parabéns a você, amigo e irmão, que ama o rádio e entende que esse veículo ele continuará por muito e muito tempo. Bom, a gente fecha o nosso bate-papo. Você tem alguma consideração a fazer? Não, só agradecer aqui a toda a diretoria, aos pastores, né, que estão orando por mim. Muito obrigado. Deus abençoe ao André, nosso gestor, pelas orações e pela ajuda. E todos os pastores. Pastor Jeremias, que sempre é uma bênção. Que tem uma voz tão bonita quanto, né? E tá bombando sempre, né? Sempre bombando. Amém. Eu também sou muito grato. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. E parabéns aí ao rádio sempre. Deus abençoe e fique com a gente.